Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Cristina. Que bom estar com vocês mais uma vez. E eu sou o professor Pedro. Shibá. Vocês entenderam? Não, né? Espera aí que eu vou explicar. Shibá é uma saudação indígena que eu aprendi com o Daniel Munduruku, que é uma grande referência. Ele disse que na aldeia onde ele mora, eles não se cumprimentam com beijos e abraços, assim como nós, atualmente, também não podemos. Mas sim através de expressões como shibá, que significa tudo bem? E sempre olhando nos olhos uns dos outros, pois, como dizem os ancestrais, o olho é a única parte do corpo que não mente. Que bacana! Então, Shibá para vocês. Hoje falaremos sobre a diversidade. Já vimos com as outras professoras, diversidade só nos enriquece e amplia o nosso conhecimento. Na semana passada, fizemos uma viagem incrível e hoje vamos falar sobre a diversidade cultural indígena. E como já sabemos, precisamos respeitar essa diversidade de saberes, porque essas são as crenças dos primeiros povos que habitaram essas terras há muito tempo atrás, os povos originários. Eles já ocupavam toda a extensão que hoje conhecemos como sendo território brasileiro, muito antes dos portugueses chegarem por aqui. E como toda a sociedade, eles já tinham a sua organização, seus costumes, as suas crenças, os seus ritos, as suas festas religiosas que compunham as suas diferentes formas de ser e de acreditar. E hoje, segundo o censo do IBGE de 2010, os mais de 305 povos indígenas correspondem a aproximadamente apenas 0,47% da população do país. Os povos indígenas lutam para preservar ainda hoje as suas manifestações, as suas crenças, ou seja, as suas tradições. Assim como as meninas já falaram, a influência indígena é muito forte em nossa cultura. Ela se faz presente em alguns hábitos, tomar banho todos os dias ou em nossa alimentação. Na verdade, todos nós brasileiros temos muito da cultura indígena dentro da gente e nem percebemos. Isso acontece através da língua, por exemplo, né? Pois o nosso vocabulário ele conta com muitas palavras de origem indígena, como caju, jabuticaba, pipoca, mandioca, abacaxi, jiboia, urubu, jururu, Maranhão, Paraná, Macapá, Morumbi, Guarani, Tupaciguara, peteca. Eu fiquei até sem fôlego agora, né? Veja algumas palavras de origem tupi e seus significados. O ipê, por exemplo, ele significa árvore de casca grossa. Uberaba significa rio brilhante, a nossa cidade vizinha. E Iraporã significa lugar de dias bonitos. Não podemos mesmo generalizar toda essa riqueza cultural, mas tem uma coisa que é igual para todas as etnias. Você sabe o que é? A ligação com a natureza, o respeito por ela. Os povos indígenas acreditam na sacralidade da natureza, ou seja, que a natureza é sagrada, é dela que vem a vida. E eles não só acreditam, mas também colocam em prática o seu respeito. E seria muito bom para todos nós se aprendêssemos, assim como eles, a interagir com a natureza, respeitando-a e preservando-a. E nesse sentido, os rituais e as crenças não estão separadas da vida cotidiana. Eles estão ligados diretamente com a natureza e fazem parte dela. Você falou uma palavra muito importante, ritual. Essa palavra é carregada de muito significado e muita tradição. Ela significa um conjunto de cerimônias, um conjunto de hábitos que usualmente se pratica numa religião ou em algum grupo. E assim como os povos indígenas, nós também temos os nossos rituais. Todos nós passamos por algum tipo de ritual durante a nossa vida. Você consegue pensar em algum rito aí na sua casa? Os rituais são momentos de celebração das diferenças existentes entre os seres e a natureza. Podem ser rituais de passagem ou de iniciação, marcando a mudança de um indivíduo ou mesmo de um grupo de uma situação para outra. Podem ser rituais fúnebres, rituais de cura, de agradecimento, dentre outros. Vejam, por exemplo, a dança coletiva em torno dos troncos que representam os mortos homenageados no Quarup, um dos mais importantes festejos intergrupais da região do Xingu.
As crenças e os rituais indígenas carregam muita riqueza e muita sabedoria. E assim como tudo, fazem parte da identidade de cada etnia. Cada crença e rito possuem seus objetos sagrados, como máscaras, instrumentos que carregam uma importância simbólica muito grande para aquele grupo. Existem também as danças que marcam esses rituais. Por exemplo, a dança da chuva, que a Carol nos contou na outra aula. E tem o pajé, que é o líder espiritual da tribo e possui grande prestígio e poder entre todos, pois ele conhece e manipula as ervas curativas. E ainda faz as oferendas aos deuses e se comunica com os espíritos da floresta. Uma outra característica muito marcante dos povos indígenas é a tradição oral. A tradição oral é a contação de histórias ou mitos. Essa prática é muito importante, pois é através delas que os ensinamentos são passados para os mais novos, geralmente por um ancião, uma pessoa bem velhinha, que por já ter vivido muito, possui muitos conhecimentos e é considerada um sábio. Que tal ouvirmos uma dessas lendas? Existe uma lenda muito interessante que conta sobre a criação da noite, que é mais ou menos assim. Essa lenda é uma lenda de povos que habitam a região da Amazônia. Esses povos dizem que no princípio, lá nos primórdios, lá no começo de tudo, só existia o dia. Portanto, era 24 horas de sol escaldante sobre a mente, sobre o cucuruto dos índios. Eles já não estavam aguentando mais aquele calor, já não estavam aguentando mais aquela claridade, eles queriam algo diferente do dia. Foi aí então que eles resolveram consultar o pajé, que era o grande líder da tribo. E o pajé disse para eles que a única forma de conseguir algo diferente do dia, daquela claridade, daquele calor, seria ir consultar e pedir ajuda da cobra grande. A cobra grande era um ser sagrado para esses povos indígenas. E aí então 3 índios homens saíram da tribo e foram até a cobra grande. Até lá, eles tinham que passar pela mata, depois pegaram uma canoa, atravessaram o rio e quando chegaram até a cobra grande, pediram para ela algo diferente do dia. Foi então que a cobra grande concedeu a eles o que eles pediram, mas entregou para eles num coco de Tucumã e disse para eles que eles não poderiam abrir aquilo antes de chegar até na aldeia. Mas os índios, na volta, passando pelo rio, depois pela floresta, começaram a escutar alguns sons de dentro dos cocos, ou do coco, né? E daí então eles começaram a ficar curiosos e não aguentaram a curiosidade, acabaram abrindo o coco e do coco saiu a noite, a escuridão. Mas junto com a escuridão saíram todos os males, saíram os animais peçonhentos, as cobras venenosas, saíram também outros seres como os escorpiões e como estava muito escuro, eles não enxergavam aqueles seres e aqueles seres começaram a picá-los e eles começaram a morrer. Daí então surgiu não só a escuridão, a noite, mas também os males e a própria morte. Foi assim, segundo essa lenda indígena, que teve início a noite e todos os males. Que maravilha essa lenda! A história indígena precisa ser conhecida e valorizada. Ela é a nossa história, a nossa memória. Respeitar os povos indígenas e a sua diversidade é respeitar a história do Brasil. E queremos fazer um convite. Quando tudo isso passar, que tal você ir conhecer o Museu do Índio aqui em nossa cidade? Será um ótimo programa. Nosso encontro de hoje vai ficando por aqui. Foi muito bom conhecer as diferentes expressões artísticas dos povos indígenas com as professoras de arte. Elas nos trouxeram referências e reflexões muito interessantes. E a educação física também, nos trazendo tantas brincadeiras, tantos jogos. Foi muito bom, foi muito bacana. Hoje falamos muito sobre a importância da memória, mas também sobre a necessidade da preservação dessas tradições. E vimos através das aulas como que a tecnologia é fundamental, é importante, é uma importante ferramenta para a preservação de todos esses saberes indígenas. Uma pena já ter acabado, né, pessoal? Para saber mais, não deixe de visitar a plataforma Escola em Casa, para conhecer as outras referências e fazer as atividades. Até a próxima e cuidem-se, viu? Shibá! Tchau, Shibá!